Olá, queridos alunos do nono ano /9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à quarta aula da disciplina de História, e essa quarta aula é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020, e o nosso tema de abordagem dessa quarta aula é a Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, vamos continuar o nosso diálogo sobre os momentos marcantes da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, vamos enfatizar na nossa aula de hoje a derrota do Japão, como vocês podem observar na primeira apresentação que eu trouxe a vocês, ok? Então, nessa primeira apresentação, nós temos uma imagem que representa o ataque que ocorreu, ok? Por parte dos Estados Unidos, que lançaram a primeira bomba da história contra um alvo, que era a cidade de Hiroshima, no Japão, e isso ocorreu lá em 6 de agosto de 1945, em meados do século XX, como vocês podem observar, e essa imagem ela é uma imagem histórica e muito característica do processo da Segunda Guerra Mundial e dos diversos embates que se desdobraram aí durante esse período. Então vamos fazer algumas ênfases sobre essa derrota do Japão que ocorreu aí durante a Segunda Guerra Mundial. É importante nós falarmos, gente, e frisarmos que a derrota do Japão ela aconteceu oficialmente em setembro de 1945 e a luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, inclusive quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, ok? No Havaí. A supremacia dos japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico, ela durou pouco. Em junho de 1942, o poderio japonês ele foi severamente prejudicado. Isso é muito importante nós lembrarmos. Inclusive, nesse mês aconteceu a Batalha de Midway, ok? Importante ataque aeronaval que resultou na destruição de 4 porta-aviões da Marinha japonesa. E depois disso, os japoneses nunca mais conseguiram recuperar, diga-se de passagem, o seu poderio na luta contra os Estados Unidos da América. Pouco depois, aqueles que acumularam derrotas e foram empurrados de volta para o seu território, Eles foram, gradativamente sendo empurrados aí, de volta para o seu território. E eles acabaram aí se tornando uma referência até mesmo, para essas derrotas que vinham sendo acumuladas ao longo desses embates. E os japoneses, inclusive, eles sofreram em inúmeras batalhas, como inclusive em Guadalcanal, ok? Nas Filipinas, em Okinawa e etc. Inclusive em 1945 também é importante nós lembrarmos, queridos alunos, que os norte-americanos eles fizeram bombardeios maciços sobre as principais cidades japonesas. O último passo deles era invadir a ilha principal do Japão, mas para evitar isso eles fizeram uso de uma arma cruel, que inclusive foi justamente o que, professor? As 2 bombas atômicas que foram lançadas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamente. O lançamento ele foi suficiente para convencer membros do governo japonês a oferecerem rendição, inclusive, porque foi de fato um ataque de nível gravíssimo, de uma extensão territorial incalculável até mesmo, A invasão da Manchúria por tropas soviéticas a partir de 9 de agosto foi a pá de cal sobre o governo japonês, inclusive. Em 2 de setembro de 1945, os japoneses eles assinaram a rendição e colocaram fim na Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, a partir daí, nós temos uma reorganização geopolítica produtiva no mundo, ok? Nós temos, inclusive, uma reorganização da política produtiva ocupacional, nós temos inclusive a bipolarização mundial, que é o mundo dividido em 2 polos econômicos, a bipolarização mundial, de um lado o sistema capitalista e de outro o sistema socialista. Nós temos um mundo dividido, bipolarizado, inclusive uma importante região, importante território que representou essa bipolarização foi a Alemanha, onde nós tivemos literalmente a Alemanha
dividida, né, pelo Muro de Berlim, onde de um lado nós tínhamos aí a prevalecência do sistema capitalista e de outro do sistema socialista, né? Então a bipolarização mundial, que foi amplamente conhecida, né, através de relatos históricos, de livros didáticos e assim por diante, e que é muito importante que nós também tenhamos essa referência, essa compreensão. A partir desses desdobramentos ocupacionais e de reorganização produtiva, financeira e assim por diante, até mesmo cultural, nós temos a nova ordem geopolítica no mundo, ou seja, uma reorganização política que se deu através da geografia, da reorganização da geografia do espaço, ok? E que acaba contemplando uma reorganização também das práticas de comércio que seriam exercidas a partir de então. Na nossa segunda apresentação, eu trouxe a vocês uma imagem que representa justamente as bandeiras de boa parte dos países do mundo que entrariam nessa nova organização geopolítica, nessa nova ordem mundial, ok? E que nós vamos estar abordando aqui algumas características nesse momento. Após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se uma nova ordem geopolítica no mundo, né? O mundo bipolarizado, o mundo dividido em dois polos econômicos, ok? Financeiros, diga-se de passagem. Com o final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, os principais países envolvidos no conflito, que eram França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, se encontravam em péssima situação econômica, diga-se de passagem. O cenário de destruição nessas nações ele era enorme, a infraestrutura estava totalmente abalada, além da grande perda populacional, que é muito importante nós frisarmos. Apenas Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar dos prejuízos gerados pela participação na guerra, conseguiram manter uma estabilidade financeira. Isso é fato, ok? E após o conflito, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas anexou vários territórios, aperfeiçoou inclusive o desenvolvimento de armas nucleares, ampliou sua área de influência no leste europeu, além de possuir o maior exército do planeta, gente, olha só. E os Estados Unidos, por sua vez, destinou créditos financeiros para a reestruturação dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Ampliou, inclusive, suas zonas de influência e cercou-se de tecnologia para a produção de armas nucleares, inclusive, ok? Por esses aspectos em comuns, inclusive Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passaram a ser considerados superpotências mundiais. Entretanto, havia um grande diferencial entre essas duas nações, que era justamente o sistema político. De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos como um dos principais representantes e centros do capitalismo, do sistema econômico capitalista, e de outro nós temos a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como uma das principais representantes do sistema econômico socialista, cada um exercendo sua influência na geopolítica global. Isso é importante nós frisarmos. Os Estados Unidos, através de financiamentos e outras medidas políticas, até mesmo através do fornecimento de armas, passaram a exercer grande influência sobre os países que optaram pelo sistema econômico capitalista. Já o RSS utilizou-se dos mesmos critérios para expandir suas áreas de influência. Estabeleceu-se então a geopolítica bipolar, dividida, de dois polos, interferindo diretamente na política de vários países. Conflitos armados foram impulsionados por essa rivalidade entre as duas superpotências. Entre eles estão a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, os conflitos no Oriente Médio, os conflitos entre grupos separatistas na África, além do apoio a golpes militares, como por exemplo a ditadura militar no Brasil, o golpe ao presidente Salvador Allende no Chile, ok? E apoio às políticas ditatoriais em várias nações mundo afora, é importante nós termos como referência. Porém, lá na década de 80, mais precisamente em 1980, a URSS ela passou por uma grave crise econômica, sendo consequência da própria política adotada, a política organizacional, de funcionamento e etc. A falta de criatividade e agilidade para modificá-la
a estagnação do setor industrial, a queda de produtividade de bens de consumo, como alimentos, roupas e etc., além dos altos gastos com armamentos, levaram a uma defasagem em relação aos avanços alcançados pelos países capitalistas desenvolvidos, o que foi gerando um disparate econômico-financeiro entre os dois polos econômicos, onde o capitalismo ele começava a se sobressair de uma maneira significativa, inclusive. O agravamento da crise do sistema socialista, ele ocasionou um processo de enfraquecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que culminou em 1991 na desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este fato, ele estabeleceu o fim da famosa Guerra Fria, que inclusive é classificada por alguns historiadores como Guerra Fria, porque alguns até satirizam, que é a guerra onde as coisas não esquentavam, e etc. Mas na verdade Guerra Fria porque foi uma guerra ideológica, política, econômica, social, produtiva, ideológica, e que consequentemente dá origem à ordem mundial bipolar, a essa ordem mundial de dois polos econômicos e etc. Ok? Na nossa quinta aula, nós vamos estar falando sobre a transição do período militar para a democracia no território brasileiro. Ok? Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário e estar fazendo a interação conosco de possíveis dúvidas que venham a surgir. Ok? Até logo, queridos alunos. Até a nossa próxima aula. Cuidem-se. Tchau, tchau.